Bom dia, aqui é a Betina Rocha, esse é o Morning Call do dia 5 de dezembro da XP Investimentos. Ontem o Ibovespa subiu 1,2% e atingiu pela primeira vez os 110 mil pontos, impulsionado pela possibilidade de ser fechado um acordo comercial entre Estados Unidos e China antes do próximo dia 15, quando passaria a vigorar o aumento de 10% para 15% nas tarifas americanas contra 125 bilhões de dólares em produtos chineses. Nesta manhã, mercados internacionais operam em alta. O Ministério de Comércio da China disse na quinta-feira que as negociações comerciais com os Estados Unidos continuam em andamento, apesar de uma recente escalada nas tensões por causa de 2 projetos de lei em Washington que apoiam os direitos humanos em Hong Kong. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que as negociações com a China estão indo bem, um dia depois de sugerir que o acordo comercial poderia ficar para depois da eleição presidencial americana, em novembro de 2020. Na Alemanha, os dados de encomendas à indústria de outubro frustraram as expectativas de melhora da atividade econômica no quarto trimestre. As encomendas caíram 0,4% em relação a setembro, contrariando o consenso de mercado que previa aumento de 0,2%. O mau resultado no mês deve alimentar alguma desconfiança em relação à recuperação da atividade alemã, ainda que os últimos dados de atividade econômica na zona do euro tenham reforçado o entendimento de que existe um processo de recuperação gradual. Sobre petróleo, a OPEP+ sediará, entre hoje e amanhã, sua reunião periódica, gerando grandes expectativas no mercado se o acordo atual de cortes de produção será ampliado tanto em termos de prazo, atualmente março de 2020, como o tamanho dos cortes. Qualquer sinalização nessa direção seria positiva para os preços da commodity, razão pela qual o Brent fechou em alta de 3,6% ontem e 0,5% nesta manhã. No Brasil, o plenário do Senado aprovou o projeto de reforma da Previdência de Militares, parte do acordo inicial para aprovação da PEC da Previdência. Considerando as compensações negociadas com as Forças Armadas, a economia será de 10,5 bilhões de reais em 10 anos. Segundo a equipe do secretário Rogério Marinho, a reforma teria impacto de cerca de 100 bilhões de reais em 10 anos, mas esse valor é reduzido em quase 90 bilhões com os reajustes. O texto agora vai para a sanção presidencial. Em dia agitado em Brasília, a PEC dos gatilhos, importante para manter o teto dos gastos, foi aprovada na CCJ da Câmara e agora espera a criação da comissão especial. A proposta concorre com a PEC introduzida pelo governo no Senado e, além disso, a Câmara aprovou, com 408 votos, o projeto anticrime. Apesar da matéria ter avançado para o Senado, foi uma derrota política para Sérgio Moro, uma vez que ficaram de fora pontos caros ao ministro, como o excludente de ilicitude e prisão em segunda instância. Na agenda econômica, hoje acontecerá a reunião de cúpula do Mercosul, da qual participam o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Temas como a agenda da abertura comercial e tensões comerciais recentes envolvendo o Brasil, Estados Unidos e Europa devem ser destaques da reunião. Do lado das empresas, iniciamos cobertura das ações da C&A Brasil, com compra e preço-alvo de R$ 23 por ação. Nossa visão positiva se baseia na aceleração do crescimento, com um plano de abertura de 165 novas lojas nos próximos 5 anos, estimamos crescimento anual de lucro de 18% e múltiplos atrativos, com as ações negociando a 20,6 preço sobre lucro para 2020, que é um desconto de 28% para a Renner e 16% para a média do setor de varejo. Em conteúdos.xpi.com.br, você acessa o relatório completo. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos.